Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês raiz. E vamos testar seu nível de inglês? Vamos fazer então hoje um teste de nível de padrão internacional, ok? E eu vou explicar como vai funcionar o teste. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora de inglês. Eu estudei na Academia de Professoras da Universidade de Oxford e já dei aula em 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Espanha, Itália. Então, olha só, vou explicar como que vai funcionar o teste, tá? Vai funcionar assim, eu vou sumir da tela, vai aparecer o teste, vai aparecer uma faixa na tela, que será o cronômetro do tempo. Para cada pergunta você vai ter 15 segundos para responder, mas deixa eu te falar, eu sei que 15 segundos, se você de repente bater o olho e já souber, você vai conseguir fazer nos 15 segundos, mas no geral não. Então, ó, pega um papel, pega uma caneta e para cada pergunta pausa o vídeo para você poder responder, ok? Cada resposta certa vale um ponto. Então, cada uma que você acertar, você vai somando um ponto e no final do teste eu vou conversar com você sobre a sua classificação, ok? Então, bom teste para você!
Ok, agora vamos fazer os comentários sobre a classificação. Lembrando que esse é um teste que vai te dar uma noção mais ou menos da sua classificação, mas não é nada final, ok? Olha, e comenta qual foi o resultado do seu teste, ok? Qual a sua pontuação. Então vamos lá. Olha, lembra que eu falei que esse teste é no padrões internacionais? Então eu vou comentar cada nível aí para que você entenda da maneira que as pessoas estão acostumadas no Brasil, ok? Então vamos lá? Aqui, ó, se você tirou entre 0 e 15, você é um iniciante A1. Aqui, essas siglas são de acordo com o Marco Comum Europeu de Referência de Idiomas, ok? No mundo todo existe um nivelamento, ok? Para que as pessoas saibam o nível que elas estão, tá? Eu já comentei isso num vídeo. Dá uma olhadinha no meu canal do YouTube. Eu não lembro se o título é Como aprender, como se ensina inglês no exterior ou como se aprende inglês no exterior. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? No meu canal do YouTube. Assim você dá uma olhadinha sobre o que é isso, A1, A2, tá? Então, olha só, se você tirou entre 0 e 15, você é iniciante A1, ok? No Brasil também é um iniciante. Se você tirou entre 16 e 24, você é um A2. Só que assim, esse A2 que aí tá como nível elementar, é quase já tá chegando no intermediário aí do Brasil, ok? Se você tirou entre 25 e 32, aqui diz um pré-intermediário B1, só que o B1 ele já é um bom intermediário, tá? É um bom nível de intermediário. Se você tirou entre 33 e 39, aqui está intermediário B1+. Aí você já está passando realmente para o avançado, já chegou ali nos primeiros níveis de avançado, ok? Se você tirou entre 40 e 45, você é um alto nível de intermediário B2, só que aí já é um belo avançado, a pessoa já tem um inglês muito bom, ok? E se você tirou entre 46 e 50, você tem um nível C1, que aqui está avançado, mas é um nível de proficiência. Já é como se fosse um mestrado do inglês, tá? Esses testes de proficiência, poucos nativos de língua inglesa conseguem passar nesse teste. As pessoas têm que se preparar mesmo. Imagina que se você fosse fazer uma prova da USP, um vestibular, e na parte de português, e você não tem que estudar, porque senão, quantas pessoas passariam nessa prova de português de um vestibular, tá? Da USP. Então é a mesma coisa. Então, para quem tirou 46 a 50, já tá, vamos dizer assim, no mestrado de inglês, ok? Então, olha só, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, comenta, não deixa de comentar qual a sua pontuação e também se inscreva nas minhas mídias sociais, todas levam meu nome, Luciana Napp, o Insta, o YouTube e o Face, ok? E quero deixar um agradecimento, que eu vou deixar um link na descrição do meu vídeo do YouTube, tá? Que são os créditos para o portal que faz testes, tá? E vou deixar lá o link deles. Se você quiser fazer outros tipos de teste, tem lá o link, ok? Agradeço você por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya!